Se esta noite parecer espiritual, não se perturbe. Posso lhe dizer que essas noites são muito mais importantes do que outras noites. Caso pareça o lado pouco prático. Somos informados na primeira epístola de João, no primeiro capítulo. Esta é a mensagem que dele recebemos e vos proclamamos. Que Deus é luz e nele não há treva alguma. Você leu no capítulo 1 da primeira epístola de João. Acho que é o versículo 5. Agora, isso é uma figura de linguagem ou é um fato literal? Estou lhe dizendo por experiência própria que é um fato literal. Agora, o que significa que Deus é luz? Existem 3 declarações que são muito firmes nas Escrituras a respeito de Deus e de sua definição. Isso é um. Outra é que Deus é amor. Outra é que Deus é espírito. Bem, aqui temos Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Você me segue de perto, o dom final de Deus ao homem é Ele mesmo. Deus se entregou ao homem, mas Deus é um revelador. O próprio homem não consegue. Neville faz uma pequena interrupção. Continuemos. O ato de Deus, no sentido mais literal, ele se tornou nós para que nós, no sentido mais literal, possamos nos tornar Deus. Agora Deus é definido como luz. Como eu lhe disse, ele é um revelador. Conheço-me apenas como conheço o revelador. Então li cuidadosamente o que é dito sobre o revelador, e até que ponto ele revelou isso em mim? Pois ele está despertando em mim, está despertando em você, está despertando em todos. Então ele é realmente a luz do mundo. Aqui está alguém que afirma: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8 versículo 12. E aqui está a luz que vem ao mundo, que ilumina todo homem que vem ao mundo. É realmente verdade? Bem, em 1926, quando eu tinha 21 anos, era uma noite de sábado e várias centenas de meninos e meninas se reuniram no clube em Larchmont, Nova York. Não entrei na multidão porque era convidado do gerente, e ele não achava que eu deveria me juntar aos membros e aos convidados dos membros. E então, me aposentei cedo, acendi a luz noturna e comecei a ler um livro. Então, a próxima coisa que percebi foi que o sol nasceu. Quando fui para a cama deviam ser 9 horas, a próxima coisa que percebi foi que o sol estava alto no céu, a luz estava acesa e o livro estava no meu peito. Eu sabia pela página que não tinha percorrido mais do que 1 ou 2 páginas antes de cair em um transe muito profundo, porque o livro não havia sido perturbado. Durante aquele longo intervalo de, talvez, 10 ou 12 horas eu não tinha virado, porque o livro estava no meu peito, apenas aberto assim. E então acordei e descobri que estou catalético, um pouco congelado, mas consciente. E eu havia retornado dessa experiência, tornei-me um mar infinito de luz viva, líquida e vibrante. Não havia nada além de mim mesmo. Eu era a luz do universo. Nenhum ser existia. Eu era a luz do universo, sem planetas, sem sóis e luas, apenas luz, infinita, um mar de luz sem margens, e sou a luz do mundo. Portanto, posso dizer por experiência própria que esta afirmação é verdadeira. Quando Deus despertar dentro do homem, ele saberá que essas afirmações que definem Deus são verdadeiras. Que ele, o homem em quem ele desperta, é a luz do mundo, e se Deus é luz, então ele deve ser Deus. A coisa toda desperta dentro do homem. E depois que isso acontecer, posso lhe dizer, cada afirmação feita nas Escrituras a respeito de Deus ele encontra desdobramento em si mesmo. Vem como uma árvore se desdobrando. Que Deus é amor. Ele está na presença de um ser que é amor infinito, então ele é abraçado pelo amor e se torna um com aquele corpo. É humano. É cara. E ele sabe que é amor, amor infinito. A partir daí ele não tem outro sentimento senão aquele corpo que o abraçou. Enquanto ele está,
como estou falando com você agora, estou vestindo apenas uma pequena parte de mim mesmo ou apenas uma centelha de uma imensidão do meu próprio ser ígneo. Então sei por experiência própria que ajudo e ensino e faço todas essas coisas mais quando durmo do que quando acordo. Pois agora, quando durmo, passo além do mundo dos sonhos para um mundo de despertar do espírito. E eu sei que os pensamentos, as imaginações, todas essas visões de muitos são apenas dardos ardentes disparados do meu próprio eu ardente. E eu sei disso por experiência própria. Então eu lhe digo que dentro de nós esse mesmo ser está despertando, e quando ele acorda nós somos o mesmo ser que desperta dentro de nós. E nos tornamos, por um intervalo, a nova lâmpada do mundo. Mas não aqui, mas ali, além do mundo dos sonhos. Pois aqui está sempre ele é rejeitado. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele veio ao mundo e eles não o conheceram, e até mesmo seus próprios irmãos não acreditaram nele. E assim, neste nível é sempre a mesma história. Mas ele sabe em quem Deus desperta quem ele é. Quando ele descansa, como o mundo o chamaria de adormecido, ele passa do mundo do sonho para o mundo do despertar espiritual. Do seu ser ígneo ele atira com precisão na mente de muitos, daqueles que ele deseja despertar e mudar para aceitar a mensagem que ele trouxe. Agora aqui, deixe-me compartilhar com você o que foi compartilhado comigo. A senhora está aqui esta noite. Ela disse. Tive uma experiência maravilhosa. Havia uma enorme plataforma circular e elevada e você estava no meio. Ao redor do círculo, muitas fileiras, havia pessoas. Na primeira fila estavam os deformados, todos eles estavam deformados, aleijados, e enquanto você instruía você os pegava um por um e instantaneamente eles eram curados. Eles se levantaram, foram para trás e partiram, todos. Entrei com uma menininha, disse ela, em procissão e sentei-me no fundo. Notei uma Madonna feita de mármore ou pedra e, de repente, à medida que você ensinava e instruía a todos, todas as coisas estavam sendo animadas, ela, a estátua de pedra, tornou-se animada. E não consigo descrever nossa emoção. E foi isso. Então ela disse. Há algumas semanas tive este, que é semelhante. Eu vi um hospital e você era médico. Mas neste hospital não houve cirurgia nem medicamentos administrados, mas todos vieram até você para serem curados. Quando chegaram, estavam todos curados, sem medicamentos, sem cirurgia. E é meu sonho que um hospital assim esteja aqui. Ela está aqui esta noite, e posso lhe dizer, não está aqui. Não está neste nível de forma alguma. Este nível tem um propósito. Este é o nível de escuridão educativa. Este é o nível que você e eu, seres infinitos que somos. Pois quando a imortalidade assumiu a mortalidade, ela apenas se colocou em uma parte muito pequena do seu eu infinito. E é isso que vemos aqui. Você é um ser infinito, pois você é Deus. Todo mundo é Deus. Não há ninguém que não seja Deus, mas aqui apenas uma centelha na imensidão do nosso próprio ser ígneo está presente. E porque, em última análise, somos um, quando alguém acorda e ultrapassa o mundo dos sonhos, ele dispara suas flechas nas mentes de todos para agitá-los, apenas para pegar aquela centelha e deixá-la brilhar. E de repente, tudo o que é dito sobre Deus nas Escrituras, e o que é dito sobre Deus é dito sobre Jesus Cristo, esse é Deus personificado nas Escrituras, e tudo o que é dito sobre ele você experimentará. Não é necessário dizer isso de você e de uma nova Bíblia escrita. Está aí, é permanente. Você não precisa de nenhum crédito neste nível. Mas tudo o que é dito sobre ele você experimentará. Portanto, é dito sobre você. E você não pede nenhum reconhecimento, porque não foi concedido naquela época, não será concedido agora. Isso faz parte da peça. Mesmo os seus próprios irmãos não acreditaram nele,
e ele veio para o seu próprio povo e o seu próprio povo não o recebeu. Ele estava no mundo e o mundo foi feito através dele, e o mundo não o conheceu. E essa é a história. Muito se fala sobre luz nas Escrituras. Ele ilumina cada homem que vem ao mundo, mas todos, porque sem esta centelha você não poderia respirar, você não poderia viver. Deus realmente se tornou nós para que possamos nos tornar Deus, e assim Deus está despertando dentro de nós, revelando-se. Tudo o que é dito sobre ele se desenrola em nós. E o dia em que você é todo luz. E então todo amor. E então vem todo Espírito, que nenhum olho mortal poderia te ver. Pois quando você nasce do alto, embora não seja aqui neste mundo, as testemunhas do nascimento são mortais, e eles veem o sinal do seu nascimento, mas não podem ver você, porque você é Espírito. Eles falam sobre você como se você não estivesse presente. Eles falam de você nos termos mais incríveis. Como ele pode ter um filho? E você pega o sinal em seus próprios braços e o abraça e segura da maneira mais cativante. No entanto, eles não podem ver você porque Deus é Espírito. Ninguém pode ver você se olhar através dos olhos mortais. Portanto, as testemunhas do evento de que Deus é Espírito são mortais e não podem vê-lo. Mas você sabe por experiência própria que Deus é Espírito. Isso foi um sinal de seu nascimento agora em sua própria região. Então você sabe que a definição de Deus de que Deus é Espírito é verdadeira. Que Deus é amor, isso é verdade. Que Deus é luz, isso é verdade. E você experimentou as 3 definições de Deus. Então você ainda se encontra confinado a esta pequena peça de roupa, uma pequena porção de você mesmo. Neste mundo você pode ensinar e ajudar inúmeras pessoas. Não peça nenhum elogio, nenhum reconhecimento, nada, simplesmente ensine. Mas noite após noite, ao adormecer, você ultrapassa o mundo do sono, do sonho. E desse outro mundo de despertar espiritual você atira suas flechas de fogo nas mentes daqueles que o seguem. E aí você os agita, agita todos, e então os desperta como você foi despertado. Pois alguém atirou isso em sua mente. Em algum momento de sua vida você ouviu a mesma história e, depois de ouvi-la e dormir no mundo dos sonhos, alguém que a contou e que a conhecia por experiência própria atirou a flecha em sua mente e a transformou em chama. Então ele despertou em você, o mesmo ser, pois só existe Deus. Não há nada além de Deus neste mundo. Então Deus está despertando em todos. E não há raça em Deus, nem sexo em Deus, nem cor em Deus. É apenas Deus. Mas Ele é leve. Então, quando falamos de escuridão e luz, a escuridão é uma coisa ou é a ausência de uma coisa, como um buraco numa meia? Você chamaria de coisa um buraco na meia ou é a ausência dessa parte da meia? E então, estou falando de luz, luz real, luz pulsante, viva e real. Então ele não tem nada a ver com os pigmentos da pele. Eu visto todas as roupas, pretas, amarelas, rosa, vermelhas, todas as roupas do mundo que visto. Não estou mais com uma roupa do que com outra. Em Cristo não há grego, nem judeu, nem vínculo, nem livre, nem homem, nem mulher, apenas um. Então ele é um em todos. Então ele está em todos e desperta em todos. Quando ele acordar, tudo o que for reivindicado por Jesus Cristo, você em quem ele acordar saberá que é tudo sobre você. Não é outro, é tudo sobre você. E quando chegar o dia em que você fechar os olhos e partir deste mundo, você disparou bem suas flechas e elas despertarão. Eles podem esquecer você com o tempo, isso realmente não importa. A história eterna é contada e registrada no Evangelho. E assim você parte tendo desempenhado o papel central. Seu nome não pode ser registrado aqui. Já está gravado na eternidade. Você é o próprio Deus. Esse é o ser que você realmente é.
Neste nível, podemos aproveitar agora e partir daqui para qualquer sonho realizado no mundo. Você vai viver a vida que você imaginou, sabe? Imagine bem porque você vai viver a vida que imaginou. Você começa a imaginar esta noite como a coisa mais gloriosa do mundo. Por mais maravilhoso que seja, não é nada comparado ao ser que você realmente é, não é nada. Você não poderia conceber nada neste mundo que se aproximasse do ser que você é. Esta é simplesmente uma pequena seção do seu ser infinito. Enquanto você estiver aqui no mundo de César, sonhe nobremente, sonhe sonhos lindos. E por que você não deveria? Você pode realizar tudo se estiver disposto a imaginar que você é isso agora. Então você começa a imaginar que eu sou o homem, a mulher que eu gostaria de ser. E independentemente do que aconteça amanhã, na próxima semana ou no próximo mês, você persiste na suposição de que já é aquilo que deseja ser. E posso lhe dizer, você se tornará isso agora mesmo neste mundo de carne e osso. Tudo desaparecerá sim, mas por que não provar isso? E se você começar a sentir o sabor do poder que está latente em você, poderá conjurar coisas profundas que aparentemente são impossíveis, simplesmente assumindo que você é agora aquilo que deseja ser, e se ousar fazê-lo e persistir nele e então se tornar um fato, então você saberá que esta coisa, pelo menos esta parte dela, é verdade. A promessa que você assumirá com fé. Digo-lhe por experiência própria que é verdade. Experimentei o fato de que Deus é amor. Experimentei o fato de que Deus é Pai. Quem teria pensado que alguém nascido no ano de 1905, e meu amigo nascido em 1911, que nós, neste século, temos origens humildes, sem origem social, intelectual, financeira, e que nós, neste século, realmente experimentaríamos o fato de que Deus é o Pai e que nós somos o Pai? Bem, como alguém poderia ter essa experiência e, em qualquer momento, esquecê-la? Eu contarei o decreto do Senhor, disse Davi, ele me disse. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Salmo 2 versículo 7. Aqui ele está conversando com Davi e chamando Davi de filho, e dizendo a Davi que você é meu filho e, portanto, naturalmente, eu sou seu pai. Quem teria pensado que alguém neste século XX iria realmente acordar ao ponto de ser o pai de alguém que historicamente e supostamente viveu 1000 antes de Cristo, quando ele e eu não temos memória de nada além daquele pequeno momento no tempo? Comecei a memorizar quando tinha 4 anos, talvez 3, então posso voltar aos 3 anos. Lembro-me de certas coisas quando tinha 3 anos. Talvez ele possa ir ainda mais longe, mas não pode ir além disso, e ainda assim, aqui vamos nós, 1000 antes de Cristo, na mesma memória. A memória salta mais de 3000 anos e aqui fomos nós que decretamos. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E fomos nós, o ser imortal, que assumimos a mortalidade para testar nosso próprio poder infinito, e então se tornou uma pequena parte de nós mesmos, uma pequena centelha de nosso imenso e enorme ser ígneo. E então, ele arde e arde. Então a paternidade torna-se novamente parte da nossa consciência, e Davi está diante de nós e nos chama de pai. Então eu digo, esta é a emoção reservada para todos. Então, quando meu amigo viu essa cura, posso dizer por experiência própria. Era 1946, quando inúmeros se sentaram diante de mim quando eu passei e enquanto eu caminhava sem esforço, todos foram aperfeiçoados. Pois naquele momento fui elevado e um coro celestial cantou minha ascensão. A palavra que eles usaram. Neville ressuscitou. Neville ressuscitou. Enquanto cantavam, todos diante de mim foram aperfeiçoados em harmonia com a perfeição que brotava dentro de mim. Isso está reservado para todos neste mundo. E no final, estamos todos reunidos num só ser, um só ser. E ainda assim sem perda da nossa identidade. Pois, existe uma amizade e uma amizade teria que aceitar a existência de outras. Portanto,
o nome de Deus é plural. É uma unidade, é feita de outras. Então, um dia, todos estes serão reunidos em um, e esse é Deus, e ainda assim sem perda de qualquer identidade. Você e eu simplesmente nos alegraremos com a experiência, esta experiência fantástica onde você e eu saímos deliberadamente, como é contado no capítulo 15 do livro do Gênesis. Ele disse a Abraão: com certeza os teus descendentes serão peregrinos numa terra que não é deles, e ali serão escravizados durante 400 anos, e então sairão libertos daquela terra de escravidão. Gênesis 15 versículo 13. Portanto, os 400 anos são o tempo que eu usar esta vestimenta da cruz. 400 é simplesmente a última letra do alfabeto hebraico, cujo símbolo é uma cruz e seu valor numérico é 400. Chama-se tal. E aqui está tal, o corpo, nisso estou crucificado. Enquanto uso esta vestimenta, sou escravizado a cada momento enquanto estou aqui. Tenho que preparar a comida, comê-la, lavar a louça, fazer todas as coisas do homem e desempenhar todas as funções normais do homem. Não é escravidão quando Deus está alojado dentro dele? Todas as funções normais de um homem devo desempenhar diariamente, seja rei ou servo, isso não é um escravo? E assim, enquanto eu usar as vestes da cruz, serei escravizado. Mas então eu vou trazer você para fora. E ele trará todos para fora. Por quê? Porque ele está se revelando. Foi somente Deus quem tomou a decisão e somente Deus quem caiu neste mundo maravilhoso com um propósito. Como é dito no Salmo 82. Eu digo que vós sois deuses, todos vós, filhos do Altíssimo, ou não obstante, morrereis como homens e caireis como um só homem, ó príncipes. Salmo 82 versículo 1,6. Bem, se somos chamados de príncipes, então o Pai é o Rei. No regresso da viagem ele nos dá a si mesmo e nós somos o Rei. Voltamos como o Pai. Saímos como filhos do Altíssimo e o seu último presente para nós é Ele mesmo, e voltamos como o próprio Deus. Porque Ele é amor, disso sabemos. Ele é Espírito, disso sabemos. Ele é tudo o que é reivindicado de Jesus Cristo nos Evangelhos, e tudo o que é reivindicado que você experimentará. Luz, sim, luz infinita, e você sabe disso. O último é Pai e que você sabe quando o filho dele te chama de Pai. Então, tudo o que é dito sobre ele você vai vivenciar. Deixe o livro como está, não tente mudá-lo. Fico surpreso, mas não posso ficar perturbado com isso quando leio todos os grandes estudiosos sobre este livro. Hoje, peguei a palavra luz e li meu livro sobre a palavra luz. É incrível que os grandes estudiosos não consigam ver isso. Acham que é uma figura de linguagem, não pode ser verdade. Não poderia ser interpretado no sentido literal e por isso tentam dar-lhe todo tipo de interpretação. E estas são as grandes mentes da época, homens que são mestres na língua antiga, mas que não sabem nada porque não tiveram a experiência. Mas eu lhe digo que é literalmente verdade. Todos os preceitos de Jesus Cristo devem ser aceitos literalmente. Será vivenciado numa região tão distante daquilo que o homem conhece ou mesmo concebe, que você nem consegue pensar nisso. Mas aí isso acontece e você saberá que é o personagem central e que tudo está se desenrolando dentro de você. Neste nível, você se concentra no que eu lhe contei esta noite. Você descobrirá que isso renderá enormes dividendos, na verdade. Você chega ao ponto em que sente que um desejo já foi realizado. Você chega ao ponto que, como desejar, você sente. Obrigado, Pai. Mesmo sabendo que você é o Pai, você ainda pode se dirigir a Ele como se fosse outro, mais um eu íntimo. Aquele que me enviou está comigo, nunca me deixou, ou mais, se você me vê, você vê aquele que me enviou, pois somos um. Eu e o Pai somos um. E assim,
você pode realmente ter um desejo e então dizer obrigado e esperar que ele apareça neste mundo e ele acontecerá. Isso acontecerá neste mundo. Agora, a mesma senhora que me escreveu esta história sobre a audiência disse: fiz todo o esforço físico aqui para conseguir um lugar para ver Barton. Liguei para as agências, liguei para amigos que achei que tinham influência, fiz tudo. Eu disse: o que estou fazendo? Aqui eu conheço essa lei. Fiz todos os esforços humanos para conseguir um lugar, não consigo um lugar, então simplesmente presumi que estava sentado bem naquela plateia, em assentos maravilhosos, e vi o show, e gostei muito. Um amigo meu, que é escritor na cidade de Nova York, me ligou e me pediu para estar disponível em uma determinada noite em que ele estava vindo para o oeste. Bem, onde você acha que depois do jantar fomos? Vimos Barton. Fiz todo o esforço físico para conseguir um lugar. Liguei para todas as agências, procurei, liguei para amigos, fiz tudo, fui à bilheteria, não havia um lugar disponível. Então simplesmente me lembrei do que havia esquecido e presumi que estava sentado na plateia olhando para Barton. Então, bem no caminho, a 3.000 milhas de distância, um amigo meu que é escritor está vindo para o oeste, ele quer que eu fique com ele durante o curto intervalo que ele está aqui, e então vamos jantar e ver o show. Ele pode ter conseguido na cidade de Nova York e, é claro, eles dirão. Afinal, fora da cidade você pode conseguir. Eles ocupam certos lugares. Eles estão sempre justificando tudo neste mundo. Você encontrará isso, não importa onde você vá. Mas ela não pediu justificativa, simplesmente presumiu que estava vendo, embora todos dissessem não. E então, a 3.000 milhas de distância, alguém vem levá-la ao show. Então, não se desespere. Você pode ser qualquer coisa neste mundo que quiser. Na verdade, você será o que está imaginando de qualquer maneira. O homem está imaginando. Ele vai viver isso. Não me importa o que seja. De manhã, de tarde e de noite você não consegue parar de imaginar, porque a vela foi acesa. Como Jó disse que a vela na minha testa. Ele fala do Espírito de Deus como uma vela na sua testa e ela está acesa. Quando fui iluminado pela luz, caminhei pela escuridão. Tudo bem, você está se movendo por um mundo de trevas em direção à realização de tudo o que está imaginando, então imagine o melhor. Tudo no mundo está à sua disposição. Pegue tudo. No final, você chegará ao fim e o fim é Deus. O começo foi Deus, mas o fim é Deus. Pois eu sou o princípio e o fim, sou o primeiro e o último, sou o alfa e o ômega. Então, se o começo é Deus, o fim é Deus. Portanto, ele só pode revelar-se, ele não pode trazer outro. Então, de si mesmo vem tudo o que é necessário para formar Deus. Pois o nome é uma unidade composta, é Elohim. No princípio Deus, Elohim, e esse é feito de outros. E disso resulta tudo, você, eu e aqueles que saem. No final, voltamos como Deus, mas desta vez somos o Pai. Chamados como filhos príncipes, e voltar como rei. E essa é a jornada de todos neste mundo. Então, aqui, digo por experiência própria que a história é verdadeira. Eu experimentei essa definição de Deus, que Deus é luz. Então, quando naquele primeiro capítulo da primeira epístola de João ele afirma, e usa o plural, ele diz: nós contaremos o que dele ouvimos e vos anunciaremos que Deus é luz e com ele não há escuridão. Versículo 5. Ele está falando como se apenas tivesse ouvido, como se ainda não tivesse experimentado. É assim que está redigido. Nós contaremos o que ouvimos dele e então o proclamaremos a vocês. Agora, no Evangelho de João isso difere um pouco.
Ele coloca essas palavras, que sem dúvida são baseadas em sua própria experiência pessoal, nas palavras do personagem central e faz com que o personagem central diga: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não estará nas trevas, mas terá a luz da vida. Porque ele identifica a luz agora com a vida. Há algo dentro do homem. Ele é todo luz e essa luz é vida. Ele anima e põe as coisas em movimento, assim como esta senhora viu a estátua. Está morto, é feito de mármore, feito de pedra, mas quando todos passaram de seu estado deformado para um molde perfeito, uma forma perfeita, e foram embora alegres, então ela se animou e começou a dançar, a Madonna. Você anima tudo. Pois no final você descobrirá que foi extraído deste seu corpo e que todos esses corpos são partes eternas do universo. Você está enterrado neles. Estes são sepulcros e permanecem mortos. Enquanto você os usa, eles ficam animados, parecem vivos, mas, na verdade, todos fazem parte da estrutura eterna do universo. E vocês, os príncipes que caíram como um homem e depois se fragmentaram em todas essas partes, vocês são gerados e gerados como o rei. Pois quem caiu foi o rei como príncipes. Então ele se reúne e ele é apenas um ser, e esse ser é o Senhor Deus Jeová, que é Jesus Cristo. E você é ele. Não faz sentido. Não espere que faça sentido neste nível, mas eu lhe digo que é verdade. Pois eu sei que há muito tempo, noite após noite, você cai na cama e vai além do mundo dos sonhos para um mundo de despertar espiritual. De lá você atira suas flechas de fogo e elas nunca erram. Então, alguém me trará uma mensagem. Eu vi círculos após círculos e um pequeno, minúsculo círculo no meio, e então uma flecha entrou nele. Fiquei emocionado por ela ter trazido, pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu nunca sinto falta. O menor, pequeno círculo que se faz e aí a sua mensagem penetra. Lá ele incendeia o que já estava lá. Então eu lhe digo. Suas imaginações, suas visões e seus sonhos são flechas de fogo disparadas por um ser que é todo luz. Agora, vamos entrar no silêncio. Em um nível diferente esta noite. Acredite em mim, você descobrirá que é uma lição muito maior. Você dormirá esta noite e seus desejos, conforme você os desejar, você os verá se concretizando. Eles o farão se estiverem dentro da estrutura do amor. Se você pedir que outra pessoa se machuque, não, isso não está de forma alguma dentro da nossa esfera. Se você pedir o que quiser, tudo bem. Se for à custa de outro, no meu mundo não há outro, por isso não podemos aceitar. Mas se for para qualquer coisa que você queira, tudo bem. Mas para pedir algo às custas de outro, bem, então não peça ao orador. Mas todas as coisas no mundo que são realmente adoráveis não fariam mal a ninguém se você as conseguisse. Como machucaria alguém se você ficasse rico? Como machucaria alguém se você quisesse ser famoso e se tornasse famoso? Como isso poderia machucar alguém? Mas não às custas de outro, ninguém precisa se machucar neste mundo para que o indivíduo consiga o que deseja, mas ninguém. E assim, no final, você descobrirá que realmente somos um. Não há nada além de Deus, só existe Deus, e Ele está desempenhando todos os papéis. E então, você quer desempenhar um papel importante e maravilhoso? Posso te dizer, o refrão está sempre pronto. Todo o vasto mundo é o seu coro. Tudo será movido quando você der um passo à frente e desempenhar o papel não irá machucá-los porque eles apenas refletem você. Tudo simplesmente refletirá o ser que você é. Pergunta inaudível. Resposta de Neville. Como eu encontraria os preceitos de Cristo? Bem, uma coisa muito boa a fazer é pegar uma edição da Bíblia com letras vermelhas e ler as letras vermelhas. Estas são todas as palavras dele, e todas as outras são comentários, são editoriais.
Então, se você disser: no princípio era o Verbo, não foi isso que ele disse. Vá até o fim, tudo isso é dito sobre ele e chegue até as primeiras palavras registradas em vermelho. Agora, é aí que ele começa a falar. É quando o ser está falando por experiência própria. Então todas essas coisas. Eu sou a luz do mundo, é o que ele afirma. Deus é Espírito, é o que ele afirma. Eu e o Pai somos um, é o que ele afirma. Deus é Pai, é o que ele afirma. Assim, todas as declarações em letras vermelhas nos Evangelhos, nos 4, estão todas relacionadas com as palavras da figura central e estas são as palavras que ele fala no palco. Todas as outras palavras são ditas sobre ele. Mas ele fala aquelas palavras gravadas em vermelho. E então, é como um ator pisando no palco. Então ele entra depois de preparado, onde outros atores chegam primeiro e falam sobre o que está por vir. Aí ele sobe no palco e conta a sua história. E muitas palavras em letras vermelhas. Mas todas as letras vermelhas são palavras dele, todos os outros são simplesmente comentários. Todos os outros atores estão interpretando os outros papéis. O que Pedro disse, o que este disse, o que outros disseram, o que João Batista disse, tudo isso está em letras pretas, mas então as letras vermelhas são todas as palavras de Jesus Cristo. Você só os encontra nos 4 evangelhos e apenas alguns são mencionados no livro de Atos. Pois Atos já fez parte do livro de Lucas. Então apenas algumas palavras estão lá. Agora, a coisa mais emocionante a fazer com a Bíblia é ler a Bíblia como se você lesse o livro chamado Bíblia de Jesus. Suponha que agora você pegue minha Bíblia, você encontrará tudo marcado, onde na noite em que nasci lá de cima eu tenho marcado contra a passagem onde se relaciona com essa passagem, e na noite em que meu braço foi exposto, eu tenho tudo relacionado, e tudo isso está marcado. Agora, suponha que você pegou o Antigo Testamento, pois só tínhamos o Antigo Testamento, e então todas as passagens do Novo Testamento que são citadas do Antigo são passagens que ele sublinhou, por assim dizer, então é disso que se trata a história. Então pegue o livro e veja todas as passagens do Antigo Testamento que significaram tanto para ele contra o. Como no livro de Lucas, ele disse. Hoje se cumpre a Escritura, citando o capítulo 61 de Isaías, e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Bem, agora, esse é o 61º de Isaías. Bem, agora pegue isso e leia. Leva apenas um verso e meio. Ele não cita além do primeiro do segundo versículo. Pegue isso e é assim que começa, Luke. Volte para Marcos e veja como ele começa. Agora o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, ou arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1 versículo 15. Então, essas são as primeiras palavras ditas, todo o resto antes disso é comentário, e então ele é apresentado naquele drama. Então ele entrou em cena fazendo essa declaração. E um estudo fascinante é simplesmente pegar a Bíblia, como você pega um livro, e qualquer boa Bíblia terá notas de rodapé com passagens relacionadas ao versículo que ele acabou de citar ou disse. Você volta e vê o que significou tanto para ele no Antigo Testamento, e então você está realmente lendo seu livro particular, o livro que ele marcou. Por hoje é só. Boa noite.